Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, dia 25, Maslova, boa noite, seja bem-vinda. Segunda-feira, dia 25 de outubro, estamos quase chegando no fim do ano. Carlos ou Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Uma alegria contar com vocês. Jacira, boa noite, minha amiga Cláudia. Um beijo para o nosso querido Everton. Deixa eu virar aqui a luz, né? Fiat Lux, como diz em latim. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Vou acompanhar aqui os comentários. Gleison, boa noite. Mari, boa noite, querida. Deixa eu mandar os aviãozinhos enquanto vocês vão entrando. Eu vou ter que correr com um olho no gato, um olho no peixe aqui, para conseguir fazer o encaminhamento disso aqui tudo. Tá meio estranho ultimamente o Instagram, então a gente se perde um pouco. Tarará, vamos lá, né? Então, muito bem, segunda-feira, última mensagem do livro De Mãos Dadas com Jesus, que nós estamos finalizando hoje. Nós estamos finalizando hoje e amanhã nós vamos dar início à nossa querida Semana Jerônimo Mendonça, tão aguardada por todos nós, que será realizado pelo perfil Pensamento.espírita, da nossa querida Martiele. Então, a live de amanhã, às 22 horas, será pelo perfil Pensamento Espírita. Deixa eu ver. Marquinho, boa noite. Clara, boa noite. Flavinha, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Gente, hoje foi o ó do Borobodó, né? Tinha N coisas para fazer em termos de atividade profissional e de repente, me surge uma palestra presencial para eu fazer aqui numa casa espírita, aqui próximo, né? E o que acontece? A Lavínia não pôde fazer a palestra, então tive que eu ir fazer a palestra no lugar dela. Mas tudo bem, graças a Deus. Eu estava com um tema já preparado para fazer uma palestra na quarta-feira, então eu aproveitei e falei, vai essa mesmo. Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Vitor do Coração de Luz, seja bem-vindo. Ari, boa noite, querido. Encontro Espírita entrou, acredito que seja a Flavinha, porque a Flavinha estava com dificuldade de comentar. A Flavinha está com um certo problema técnico. Flavinha, você precisa resolver isso aí. Jesus, a Flavinha não consegue entrar. Não é que ela não consegue entrar, ela não consegue comentar pelo perfil dela, né? Que coisa, Flavinha, né? Precisamos dar um passe no seu Instagram. Fazer umas orações, né, Flavinha? O Ari tá dizendo para Clara que ele não sabe dar tchau, mas deu tchau desse jeito, Ari, tá vendo? Vai do mesmo jeito. Ó, o Everton mandando beijos de luz para todos os amigos do coração. Então, né, hoje finalizamos o livro De Mãos Dadas com Jesus. E amanhã teremos a Semana Jerônimo Mendonça, né? Como eu sempre tenho falado, vai ter início amanhã pelo perfil Pensamento.espírita da nossa querida Martiele, né? A Martiele vai estar fazendo a live, recebendo o Carlos Gomes, que não é o compositor, mas é o nosso querido Carlos Gomes do Somos Espírita. Quem não conhece o Carlos Gomes, ele é o marido da Natália. E na quarta-feira, o João Carlos, o nosso querido nerd das internet, né? João Carlos, o nosso querido, como que eu diria? João e o Consolador, né? Olá, Morgana, boa noite. Vai estar comigo comentando nada mais, nada menos que este livro de Jerônimo Mendonça, Cadeiras de Rodas. Aqueles que não conhecem ainda, né? Nada de compositor, né? Quem não conhece, os livros do Jerônimo estão disponíveis para venda, aqueles que quiserem, tá? É só entrar em contato com a Kátia
Sou marido da Natália apenas, é verdade, hein, Carlos? Aqueles que tiverem a oportunidade, quiserem comprar, adquirir os livros do Jerônimo, toda a renda é revertida para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Então, o João Carlos e João e o Consolador vão estar comigo na quarta-feira comentando sobre este livro, Cadeira de Rodas, de Jerônimo Mendonça. É um livro relativamente fino, vocês podem ver, ó. Então, o João Carlos vai contar a história para nós e vocês vão prestar atenção que tem algumas particularidades que eu não vou dar spoiler aqui, mas deixar para falar na hora da live. Uns nomes de uns personagens muito interessantes que faz algumas referências, mas chega, já falei demais. Na quinta-feira, quem vai estar conosco é a Kátia, lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, de Ituiutaba, e vai estar conversando com a gente sobre o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Neste dia, na quinta-feira, vou estar eu, pelo perfil reflexões.aloísio. Eu acho que não, Clara. Tenta sair um pouquinho e voltar, às vezes resolve. Que eu estou acompanhando pelo computador, está normal. E vou estar eu e mais a Ana Paula, que é do perfil Jerônimo Mendonça OGD, e vai estar, nós vamos estar recebendo a Kátia, lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Na sexta-feira, a nossa querida Flavinha vai estar aqui conosco, não sei se pelo perfil Amiga Espírita ou pelo Encontro Espírita, mas todo jeito é espírita, então tá bom, né? Tá bom demais. Aí falou que o som saiu, mas voltou ao normal. Beleza. E no dia 1º de novembro, aniversário de Jerônimo, nós vamos estar recebendo esta pessoa aqui muito querida, que é o Nicola José Fratari Neto, tá? O Nicola, que escreveu este livro que nós vamos... Olha lá, Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Jorge está com uma fotinha nova de perfil. A partir do dia 2, nós vamos falar sobre este livro aqui, Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Então, nós vamos contar as histórias, claro que não com a mesma singeleza do Nicola, mas vamos tentar, né? Falando João Consolador, a Flavinha está dizendo que entrar ela consegue, mas beleza. Então, a Flavinha vai estar pelo Encontro Espírita. João e o Consolador chegou e o Tom também. E já que o João entrou agora, já fiz a propaganda, João Carlos, que este livro que você vai comentar na live de quarta-feira. E como você já leu e releu várias vezes, você vai comentar para nós, tá bom? Eu vou estar só sorrindo e acenando. Só que não, né? Mas vamos lá. A mensagem da noite... deixa eu fixar o comentário, gente. Olha, esquecendo aquele fixar o comentário. Ele vai conversando, né? Deixa eu fixar, vai. Não vai, não. Vai ou foi? Foi, vamos ver se eu fixo. Fixei, pronto. A língua. A língua, né? É uma coisa que a gente coloca com muita... É engraçado esse tema, né? Porque traz muitas reflexões para nós. A Flavinha está perguntando se vai ter imitação do Chico, João. João Carlos, se você não imitar o Chico na live, a gente fecha a live, tá bom? Olha, a Martiele estava dizendo que custou para encontrar a live. E como a Martiele entrou agora, antes da gente começar a nossa mensagem, vamos parabenizar Acabou o suspense, João Carlos. Vamos parabenizar a Martiele pelo 1 ano do perfil, que foi no dia 20 de outubro, tá? E o nosso perfil, nós comemoramos 1 ano no dia 28 agora. Quinta-feira faz 1 ano do nosso perfil. E então tem uma amiga minha querida do coração que ficou de providenciar o banner, estou aguardando, viu? Mas legal, vamos lá. E a Martiele, já que chegou agora, vai estar com o Carlos. Não sei o que eles vão conversar, eu vou estar pelos bastidores, eu vou entrar depois. O Chico não entra na história, João Carlos, mas você se vira nos 30, você tem que imitar o Chico aí.
Te vira nos 30, senão eu fecho a live, tá bom? Ó, então é o seguinte, o que eu estava falando? Perdi até o raciocínio. João Carlos me faz perder o raciocínio. Ai, ai, lembrei. Bom, falei do aniversário, faz um ano do perfil, dia 28. A Martiele vai estar com o Carlos, eu não sei o que eles vão comentar, estava lembrando disso. Não sei, não me deram spoiler, né? Não me deram spoiler do que vão falar, mas acredito que eles já devam ter alinhado os assuntos. E como eu já liei com o João Carlos, né? Então, e o que eu ia falar também? Ah, sim. Amanhã, por que vai ser também pelo perfil da Martiele? Já falei que a Martiele, a hora que ela quiser, ela pode vir à vontade, tá? Mas eu vou estar participando do Home Office Espírita, pela Rede Amigo Espírita, né? Não é Rede Amiga Espírita, é Rede Amigo Espírita, tá? E nós vamos comentar sobre Dai a César o que é de César, tá bom? Então, antes de... Ah, tem a live da Flavinha também, terça, Flavinha. Puxa, verdade, Flavinha. Mas eu não vou poder assistir tua live, que eu vou estar no home office. E o home office sempre, normalmente, passa das 10. Por isso, então, que a Martiele vai estar fazendo a live de amanhã. Mas, independente disso, eu falei, quando ela quiser... Aquele rapaz bloqueado entrou? Nossa, entrou aqui na live, Flavinha? Que coisa. Mas é que tem uma pessoa que normalmente entra nas lives e começa a pedir, fala que vai se matar, uma coisa assim, aí as pessoas ajudam, e é meio complicado mesmo. Ah, amanhã você não vai fazer, Flavinha? Então, ó, como a Flavinha não vai fazer a live amanhã, convido a todos para estarem conosco às 9 da manhã, às 9 da noite, às 21 horas, pelo YouTube ou Facebook. Ah, foi ontem, Flavinha, entendi. YouTube ou Facebook da Rede Amigo Espírita, Rai TV, tá bom? Vou estar lá, não sei com quem, mas eu acredito que é com o Vitor Von, com o Jardel ou com a Raisna, alguma coisa assim. Então sintam-se convidados para estarem conosco. E aí às 10 horas, se não terminou o Home Office Espírita, vocês podem já vir logo para o Pensamento.espírita para participar da live da aniversariante da semana, hein? Duplamente. Ela aniversariou semana passada e vai fazer aniversário domingo. Não, domingo não, sábado. Opa, sábado. O pessoal já organizou a caravana para ir para o aniversário da Martiele. Bom, vamos ver sobre a língua. Diferente como é que fala? Flavinha, a gente se perde um pouco, né? A gente perde um pouco do... depois ela passa para você, João Carlos, quem que é a pessoa para você dar um bloco nele. Ele entra nas lives para criar um problema, sabe? Ele entra, começa a falar que vai se matar, ou que está passando por dificuldade, desempregado. Vários perfis já ajudaram ele e aí quase que complica, né? Que complica não, o cara é bem complicado. A gente tem que orar por ele, na verdade, né? E tá com outro perfil falso, é isso mesmo. Martiele quase que caiu no dia das bruxas. Martiele, diz que toda mulher já foi uma bruxa, né? Então, na Idade Média, quantos de nós, né, já não fomos à fogueira? Quantos de nós que eu lembrei, uma vez que o Chico Xavier estava visitando uma penitenciária, e ele chegou assim e perguntou, né, pro diretor da penitenciária, né, quantos nós somos aqui? Quantos nós somos? Ele se incluiu, né? Vejam que interessante, né? E uma vez perguntaram para ele o que era um prisioneiro. Ele falou, qualquer um de nós que foi descoberto. Qualquer um de nós que já foi descoberto. Bom, vamos lá falar sobre a língua. Cadê meu relógio aqui? Senão eu perco no horário aqui, gente. A língua. As palavras de bondade que te escapam da boca são tijolos de luz com que o engenheiro divino constrói o mundo feliz de amanhã.
Toda palavra cunhada no amor e na fraternidade humana são recursos terapêuticos com que o nosso Divino Mestre e Senhor pensa chagas dos que padecem. Fala exortando ao trabalho, exaltando a educação, louvando o bem. A palavra de luz equivale a uma cirurgia fluídica, extirpando o tumor cancerígeno do mal, mas ai de ti quando transformas a língua num chicote de fogo a ferir teu irmão. A maledicência que te nasce dos lábios assemelha-se a uma praga fluídica a adoecer o mundo. Da palavra invigilante decorre a ruína de lares, pessoas e comunidades inteiras. Se não desejas voltar amanhã na triste reencarnação dos mudos, matricula-te na escola de Jesus para aprenderes a falar como deves e a calar na hora certa. Vixe, na verdade a gente tem que orar sim, né? A gente não tem que tacar pedras, mas fazer oração. Gleison, é verdade. Olha, vocês vejam que interessante, ele começou falando nesse texto de uma forma muito, como que eu diria para vocês, uma forma muito singela, né? Uma forma muito singela, falando e exortando as boas qualidades da língua, da palavra, da fala. E depois, né, vocês vão percebendo que ele vai partir para um outro lado e nos adverte quanto ao bom uso que nós devemos ter em relação à língua. E é tão importante, porque até eu estava fazendo a palestra na live de hoje, como a gente no centro hoje, e a gente sempre toca em alguns pontos que a gente acabam sendo meio repetitivos por questão que elas são recorrentes nas falas, né? Que a vigilância primeiro tem que começar no pensamento, mas a mais importante é na fala. Porque depois que você falou, não tem o que fazer, né? Já saiu, aí não adianta, não há pasta de dente que você consiga colocar para fora, né? Então falou, já manifestou aquilo. Então analisemos agora parágrafo a parágrafo. Dá licença um pouquinho, gente. Ele vai dizer então assim, ó: as palavras de bondade que te escapam da boca são tijolos de luz com que o engenheiro divino constrói o mundo feliz de amanhã. Então, se nós tivermos na condição de falar alguma coisa, vamos falar algo positivo, vamos trazer algo de bom, de útil para as pessoas. Porque tristes tem muitas pessoas nos caminhos. E se a gente colocar uma palavra pesada, você acaba jogando a pessoa lá no fundo do poço, né? Lá Flavinha está dizendo, podemos até pensar em algo, mas temos que parar no meio do caminho e não falar. Somos muito imperfeitos, temos que ir aos poucos, é verdade. Então, usarmos as palavras de bondade, de carinho, de gentileza, procurar um lado bom em todas as pessoas. Porque na verdade é assim, né? Por mais que às vezes possamos criticar uma pessoa por um comportamento X ou Y, na verdade, o que acaba acontecendo? Aquela pessoa tem um lado bom, tem um lado positivo e a gente tem que enaltecer. Eu lembro até que o pessoal tem colocado, várias pessoas têm feito essa postagem vamos supor, do avô que chega na escala, vamos pensar no avô que chega para o pai e chama ele de burro, por exemplo. O pai chega e para o filho e fala, você é besta, alguma coisa assim. E o filho coloca uma porta, parando ali. E dali ele vai falar para o neto, né? O neto daquele falou, você é uma pessoa especial, você é inteligente, você é bom. Então, nós devemos enaltecer o lado bom das criaturas e das pessoas, porque quando a gente faz isso, a pessoa fala, poxa, será que eu sou isso mesmo? Não sermos hipócritas, tá? Eu acho que não é questão de usar de hipocrisia, mas usar palavras de bondade, de carinho, de gentileza para com as pessoas, né? Ele vai dizer assim, então, na sequência, ó: toda palavra cunhada no amor e na fraternidade humana são recursos terapêuticos
com que o nosso Divino Mestre e Senhor pensa as chagas dos que padecem. Pensar é cuidar, né? Curar as chagas. Então, a palavra que é feita com amor, com fraternidade, são recursos que Jesus, ele cura as doenças daqueles que padecem. E veja como que é importante, é uma palavra bendita. Quando um pai, uma mãe abençoa, Deus te abençoe, abençoa um filho, abençoa uma pessoa, é muito importante esse lado de abençoar, de trazer o lado bom em contrapartida da pessoa que deseja o mal para o outro. Que na verdade é tudo questão de reflexo, né? O mal que você propaga volta para você mesmo, assim como o bem que você propaga acaba voltando para você. Ele diz assim, fala exortando ao trabalho, exaltando a educação, louvando o bem. Olá, Will, boa noite, seja bem-vindo. Então, falar, né, exortando o trabalho, exaltando a educação e louvando o bem, trazendo boas reflexões, seja em relação ao trabalho, à educação e ao próprio bem. Né? Vamos fazer dessas questões aspectos importantes para o nosso dia a dia. Se a gente começar a exaltar o lado bom de cada criatura, nós vamos ter a oportunidade de estarmos melhorando não só aquela pessoa, mas o que ela vai refletir para nós. E agora ele vai dizer, olha que importante isso, a palavra curadora, no caso, né? As palavras de luz equivalem a uma cirurgia fluídica extirpando o tumor cancerígeno do mal. Agora vem a advertência, mas ai de ti quando transformas a língua num chicote de fogo a ferir o teu irmão. Olha só. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então a nossa palavra, quando é uma palavra de bem, uma palavra de luz, de energias positivas, ela vai ser como uma cirurgia fluídica extirpando um mal, né, um tumor cancerígeno, como ele coloca aqui. Mas ai de nós, no caso, quando usamos a língua como chicote de fogo para ferir o teu irmão. E aqui eu lembro da lição de Sócrates a respeito da maledicência, que vocês já devem conhecer, mas aquela questão muito interessante, que num determinado dia Sócrates estava fazendo as suas divagações filosóficas a respeito da vida, do ser, tudo mais, quando chega um discípulo esbaforido até ele. Chega assim, correndo, né? Sócrates, eu tenho uma coisa muito séria, muito grave para te contar. E Sócrates, com toda a sua calma, a sua tranquilidade, disse a ele, pois não, meu irmão, mas diga uma coisa, você já passou isso que você tem a me dizer pelos 3 crivos? 3 crivos? Como assim? Sim, vamos analisar. O primeiro crivo é da verdade. Você tem absoluta certeza do que você vai me dizer é verdade? O discípulo ficou pensando, falou, olha, certeza eu não tenho. Mas vieram me falar ia ser coisa muito grave. Bom, então vá lá. Ainda que o que você vai me dizer não é verdade, tá? Ainda que não seja verdade. Vamos passar pelo segundo crivo, que é da bondade. O que você vai me dizer é bom? Bom? Não, muito pelo contrário, é muito ruim. Você não vai gostar nada de saber o que eu vou te falar. Tá bom, então vamos ainda, tá? Faz de conta que a gente não sabe então se é verdadeiro e você está me dizendo que isso não é nada bom. Vamos passar então pelo terceiro crivo, que é o crivo da utilidade. Tem alguma utilidade? É útil de passar para alguém isso que você vai me dizer? O discípulo pensou, falou, olha, eu não vejo utilidade nenhuma nisso, tá? Então Sócrates arremata dizendo, então meu irmão, se o que você tem a me dizer não é verdade, não é bom e tão pouco útil para passar para alguém, é melhor que você se cale e não me fale nada. Então, ai de nós quando utilizarmos a palavra de uma forma, né, a falar mal de alguém. Boa noite, Babi, seja bem-vinda, querida. E ele vai dizer ainda, a maledicência que te nasce dos lábios assemelha-se a uma praga fluídica a adoecer o mundo.
como somos, né? Como somos, deixa eu ver aqui o Gleison dizendo, por isso Jesus falava, verdadeiro mal não é o que vem de fora, mas da nossa própria língua, ou seja, que vem de dentro. É verdade. O mal não é o que entra na boca do homem, mas o que sai, né? As palavras, né? Coraçõezinhos saíram para mim? Como assim, Babi? Não sei dos coraçõezinhos. Ah, você tinha sumido os coraçõezinhos? Não sei. Depois você explica para mim, depois você me fala no particular. Então, essa maledicência, né? Que a gente tem que controlar a todo custo. Porque às vezes você acha que está fazendo apenas e tão somente um comentário sem qualquer importância, acaba trazendo reflexões, complicações muito grandes. Então, precisamos tomar cuidado com o mal dizer. É preferível bem dizer do que mal dizer. Se você... tem um ditado até que fala assim, quando Paulo fala mal de João, não é o nosso querido João, tá? Lembrei Paulo e João só. Quando Paulo fala mal de João, não está vendo o coraçãozinho para apertar, Babi? Então não sei. Bom, quando Paulo fala mal de João, eu fico sabendo mais de Paulo do que de João, porque ele começa a mostrar, na verdade, o que ele é, quando ele começa a criticar o outro, né? O João Carlos, a palavra tanto pode ser um bálsamo como uma arma, com certeza. Você pode elevar uma pessoa que está caída, mas você também pode jogar aquela pessoa no fundo do poço, se você não tiver caridade na sua fala. E aí a gente vem naquela questão, né, João Carlos? Como muitas pessoas falam, eu sou sincero no que falo. Cuidado com o sincericídio. Sincericídio é não ter caridade na sua fala. Você acaba ferindo, machucando muito aquele irmão. Então, cuidado com a maledicência. Olá, Andréia, boa noite, seja bem-vinda. A maledicência é um mal que a gente tem que perseguir a todo custo, porque a gente acha que a gente não presta atenção quando a gente começa a falar mal de alguém. A gente não presta atenção. Quando se menos presta atenção, você já falou. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe fulano? Então, não sei se é verdade, mas me falaram isso. Aí você, Então fica aquela coisa, né? Aquela fofocaiada que não leva a nada, que só serve para criar uma energia densa e pesada em torno de quem está falando e em torno também da pessoa de quem se está falando. Porque nós estamos emitindo vibrações deletérias para aquela pessoa. Os coraçõezinhos estão subindo, Babi. Alguém está apertando o coraçãozinho aí. O Instagram teve umas coisas estranhas. A Flavinha não está conseguindo comentar pelo Amigo Espírita. Tem que entrar pelo Encontro Espírita. Outro dia eu não conseguia fixar o comentário por aqui. Não conseguia fixar o comentário. Ficou duas pessoas pelo celular e no computador já apareciam mais pessoas. Estava lá 2 pessoas apenas, não entrava, não aparecia nada. João Carlos, exatamente, antes de falar, analisar se gostaria de ouvir algo semelhante. É verdade, com certeza. E aliás, né, eu sempre trago aquela mensagem que a gente sempre fala, que eu vi numa delegacia de polícia isso. Antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Porque a gente muitas vezes é uma metralhadora verbal, atira primeiro, depois vai pensar no que falou. Aí não tem mais jeito, aí não tem mais volta. E agora a última recomendação dele é o seguinte: da palavra invigilante decorre a ruína de lares, pessoas e comunidades inteiras. Olha, uma palavra invigilante. Podemos trazer ruína de lares, pessoas e comunidades inteiras. Pessoa vai comentar a respeito do marido, da mulher do outro, fala de tal coisa, começa a criar situações fantasiosas, já gera desconfiança. E quantas situações, ruína de lares, de pessoas e até de comunidades inteiras. E agora, a grande, principalmente em casa, é verdade, Flavinha. Agora, o grande conselho para todos nós. Se não desejas voltar amanhã na triste reencarnação dos mudos, matricula-te na escola de Jesus para aprenderes a falar
como deves e a calar na hora certa. Bom, Luiz, quer dizer que então toda pessoa que é muda, ele por acaso empregou mal a sua língua no passado, não sei o quê? Não necessariamente, tá? Já disse várias e diversas vezes que não existe uma equação matemática em termos de lei de causa e efeito. É uma possibilidade? Sim, mas não é uma realidade, uma fatalidade. 2 mais 2, nesse caso, não são 4. Tá? Pode ser uma situação, mas não significa que toda pessoa que é muda ou que é surda abusou de alguma situação no passado. O conjunto é muito mais amplo. Nós não temos a plena consciência de toda a situação de um processo reencarnatório, para a gente fazer julgamento de quem quer que seja. E qualquer pessoa que faça qualquer julgamento nesse sentido, está falando por si por só. A doutrina espírita jamais comunga com o entendimento assim, criando situações calamitosas, criando uma situação, aconteceu isso, a pessoa nasceu desse jeito por conta disso. Não existe esse determinismo. É muito mais complexo. Como as pessoas também falaram assim, todo suicida vai para o Vale do Suicida. Não é assim. Tem que ver em que condições, tudo. Nossa, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Então, chega de achismo e vamos usar da caridade quando tiver que fazer qualquer referência. Olha lá, o João Carlos pode ser 2 e 2, pode ser 4 ou 22. Perfeito, João Carlos. Tá vendo? Perfeitamente. É isso que eu gosto de João Carlos. João Carlos traz sempre um esclarecimento. Ele fala de doutrina espírita, ele fala de matemática, como é que fala? Polivalente. Claro, né, também ele veio junto com o Consolador, vocês querem o quê? O cara é o bom, é o cara, né? Ele já vem com o Consolador, gente, tá mais do que bonito no pedaço. Então, se não deseja voltar amanhã na triste reencarnação dos mudos, matricula-se na escola de Jesus, para aprenderes a falar como deves e a calar na hora certa. Falar como deves e calar na hora certa. Não nos cabe dar o veredito nas questões alheias. Vixe! Fala de viagem, o Will quer que a gente fale da viagem. Isso foi na sexta-feira, né, Will? Deixa eu falar aqui de novo, porque ontem na live da Martielli precisamos jogar boia lá, né, Will? Foi assim, nós já não estávamos falando mensagem. Sexta-feira foi em viagem. E eu disse que tinha uma frase, né? Parece que é de um guia como é que fala? De Frankfurt, parece que ele era, né? E a cidade de Frankfurt ocupa um local estratégico dentro da malha aérea da Europa, tá? Parece que é o seguinte, toda vez que tiver que fazer uma conexão de um voo para o outro na Europa, obrigatoriamente a conexão é feita no aeroporto de Frankfurt. Então, o guia parece que falava assim, que havia 3 coisas certas na vida. 3 coisas certas na vida. A morte, os impostos e uma passagem por Frankfurt. Isso aí. E aí o Will falou que ia para Frankfurt e o João Carlos falou que ia pagar os impostos. Mas como o João Carlos falou que ele ia para Dores de Campos, então eu preferi pagar os impostos, né? Ele falou que ia para Dores de Campos lá no aniversário da Martielli. Então, foi isso que a gente estava comentando ontem na live da Martielli, que nem a Martielli nem a Flavinha estavam entendendo. Mas deu para entender ontem, viu, Will? Deu para entender. Então ficou... então é isso. Bom, terminamos de mãos dadas com Jesus. Claro que esse livro, como eu falo para vocês, tem mensagens também do David Paley Jr., que é um amigo, né, que ainda está encarnado do Jerônimo, mas como esse trabalho é Momentos com Jerônimo Mendonça, conversamos com o nosso grupo aí, eu, Martielli, mais a Ana Paula, e a gente decidiu fazer apenas as lives envolvendo as mensagens de Jerônimo Mendonça, tá bom? Na quarta-feira, então nada mais nada menos que Cadeiras de Rodas com João e o Consolador, e a partir do dia 2 de novembro, finados, nós vamos iniciar este livro aqui do Nicola José Fratari Neto, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, da editora O Clarim,
Aqueles que tiverem interesse em adquirir este livro, é só entrar em contato com a editora O Clarim. Esses outros livros, Cadeira de Rodas ou De Mãos Dadas com Jesus, podem entrar em contato com a Kátia. O João Carlos fez a postagem hoje, por sinal, colocando o número do WhatsApp da Kátia, e eles mandam, a Kátia com muito amor, com muito carinho, encaminha os livros, e é uma oportunidade da gente adquirir um livro de mensagens tão gratificantes e tão envolventes, e também da gente colaborar com as obras assistenciais do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, lá de Tuiutaba. Liz, pelo Espiritismo Ismael, boa noite, seja bem-vinda. Então convido a vocês para amanhã, às 21 horas, pela Rede Amigo Espírita, RAI TV, YouTube ou Facebook, nos acompanharem no Home Office Espírita, vamos estar participando. Às 10 horas, você já vem pelo perfil Pensamento.espírita, com a Martiele e o Carlos do Somos Espíritas. Então, fica o convite, e na quarta-feira, João Carlos comigo aqui com Cadeira de Rodas. E João Carlos vai ter que imitar o nosso querido Chico, senão eu fecho a live na hora, certo, João? Flavinha que pediu para você imitar o Chico Xavier, então se vira nos 30, arruma um jeito de colocar essa história aí, colocar inventa, né? Inventa. Então agora nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Olha, eu vou dizer a vocês assim, como nós vamos estar com convidados na Semana Jerônimo Mendonça, nós não vamos estar fazendo a leitura dos nomes das vibrações. Mas na hora, com certeza, nós vamos vibrar por todas as pessoas que sempre nos pedem prece. Vocês aí do lado também podem vibrar por cada um do ente querido que pediu, né? Que está pedindo, que a gente vai estar vibrando por eles também. Amanhã eu vou estar junto com vocês, né? Fazendo comentários aí, e podem tricotar à vontade. A live da Martiele, ela gosta que tricota. Ela se perde um pouco, mas é importante. O que eu acho muito gostoso, a gente fala assim, essa interação que a gente tem. Não só eu com vocês aí, como vocês entre si. Quando se cumprimentam, quando vão conversando um com o outro. Gente, isso é muito bom, é muito bom. A gente se sente tudo junto e misturado, como se estivesse numa única sala, conversando, jogando conversa fora. Tá bom? Então, agora eu vou convidar a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, uma jarra, um cálice que seja, para as nossas vibrações, pedindo. João Carlos falou, vamos ver o que acontece. Te vira nos 30, João Carlos, arruma um jeito. Já dei um spoiler, João Carlos, para o pessoal ficar esperto em relação aos nomes. Os nomes dos personagens deste livro aqui. Tem uns nomes muito interessantes. Depois eu vou fazer, no dia da live eu faço um link lá. Então vamos às nossas preces, né? Vou colocar aqui. Opa, peraí, não é essa daqui. E assim, queridos amigos, neste momento, convidamos a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando a nossa mente, mentalizando ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, esse amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre a nos amparar, nos proteger, nos abençoar, mesmo naqueles momentos que nos sentimos mais sozinhos, que nos sentimos perdidos, aturdidos por tantos problemas que nos acometem, seja nosso, seja de um ente querido. Certamente é o momento de buscarmos o nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que possa nos proteger, nos abençoar,
a cada um de nós que esteve aqui neste momento, que passou por esta live, que está aqui presente acompanhando essas vibrações, ou que vai assistir depois. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos. Abençoe também, Mestre, tantas pessoas que padecem provações do corpo ou do espírito, aquelas dores da alma, que perambulam muitas vezes pelas ruas sem ter um lar, sem ter um agasalho de uma mão amiga, de um abraço. Nossos irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias, aqueles velhinhos abandonados pelos seus entes queridos, os asilos, ou os órfãos que foram praticamente largados por seus pais, ou separados de seus familiares. Lembrarmos também daqueles irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. A certeza, Mestre, que está amparando a cada um desses corações aflitos, tanto também aqueles que estão partindo para o plano espiritual neste momento. Possa os benfeitores queridos recebê-los, dar encaminhamento a cada um deles, depois de terem cumprido a sua jornada terrena, e também o consolo e o amparo a tantas pessoas que aqui ficaram. Olhe pelos doentes, sejam nos hospitais ou em seus lares. Olhe também, Mestre, pela Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos e Adriana, Luísa Marques, Ivana Tílio Sanches, Antônio Correia Lula, Marlene Vicente Atílio, Paulo César Faria, Gabriela Ananias Alves, Maria do Carmo de Mendonça, Lázara Bombarda Sônego, Marina Lamaneres Vasconcelos, Vitor Vasconcelos Sônego, Zélia Conceição de Camargo Lamaneres Vasconcelos, Luciana da Silva Moreira e família, Diângeles do Nascimento Calaf, Ana Paula de Oliveira, Iago Monteiro, Milton Emílio de Paula, no Hospital da Unimed, em Macaé, Rio de Janeiro, Luiz Miguel Gonçalves Gama e Gustavo Gonçalves Gama. Que a espiritualidade amiga, a equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa amparar a cada uma dessas pessoas a quem mencionamos, e em especial aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, e também fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, Mestre, pela oportunidade desta singela reunião, pela oportunidade deste encontro tão fraterno, tão agradável com cada um de vocês, amigos queridos do coração. Agradecidos a Jerônimo Mendonça, que gentilmente nos trouxe essas mensagens para as nossas reflexões, e ao bondoso Dr. Bezerra de Menezes, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, e por este canal até quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã pelo Pensamento Ponto Espírita. Tchau, gente!